Boa noite. Espiritismo. Hoje vamos falar um pouco melhor sobre esta crença. Para entendermos mais, vamos falar com a nossa repórter Letícia. Letícia, é com você. Obrigada, Ivoneide. Boa noite. No programa de hoje teremos uma conversa muito especial, diretamente com o ministro Marabô, o senhor Edmilson, uma figura importante do Vale do Amanhecer, para falar sobre essa religião que desperta tanto interesse e curiosidade no Brasil. Ele vai nos contar um pouquinho como a sua família ingressou no Vale do Amanhecer e as principais celebrações realizadas pela comunidade e também como as pessoas que desejam conhecer ou iniciar na religião podem dar os primeiros passos. Então não perca essa entrevista especial. Vem comigo. Então, senhor Edmilson, o senhor pode nos contar um pouquinho como a sua família conheceu o Vale do Amanhecer? Em 1975, a minha mãe passava por problemas espirituais muito sérios, né? A nossa vida era uma vida muito difícil, a nossa família estava passando por problemas emocionais, espirituais, e a gente não tinha uma orientação. Nós viemos da tradição católica, mas eu era um católico não praticante. E nessa dificuldade da minha mãe, uma colega de trabalho do meu pai, ela orientou. Sua amada, procura a tia Neiva, lá no Vale do Amanhecer, que vai ajudar muito. E foi aí que nós, nos juntamos e viemos. Foi que nós conhecemos a tia Neiva, conhecemos o Vale do Amanhecer, e a tia falou assim: "Ô, meus filhos, sejam bem-vindos, aqui é a casa de vocês. Você é uma médium e precisa desenvolver com urgência a sua mediunidade. Você, se não desenvolver a sua mediunidade, a energia que você tem não vai deixar você continuar a ter uma qualidade de vida. Porque a mediunidade não desenvolvida, ela vai gerar muita ansiedade e até mesmo uma esquizofrenia." E minha mãe já estava nesse estado, já estava muito difícil. E graças a Deus, no próximo domingo a minha mãe ingressou, e graças a Deus aí houve um equilíbrio energético e espiritual da nossa vida, da nossa família. Foi quando as coisas foram se organizando, tá certo? Então foi assim que se apresentou o Vale do Amanhecer para a nossa família. Agora, ministro, o Vale do Amanhecer é amplamente conhecido por suas celebrações e rituais. Poderia nos explicar um pouco sobre as principais celebrações realizadas pela comunidade e o que essas cerimônias representam espiritualmente? As principais celebrações que nós temos no Vale do Amanhecer, nós temos o Dia do Doutrinador, que é o 1º de maio, onde a gente reúne os templos de outros estados, outros municípios e até mesmo de fora do Brasil. Também temos o ritual da consagração de adjuntos, que ocorre em outubro. É um ritual também muito parecido, onde cada médium ele se consagra com seus adjuntos, seus ministros. São espíritos de luz, são entidades maravilhosas que nos ajudam nessa caminhada, na busca incessante de ajudar na cura desobsessiva. Então essas consagrações, elas acontecem todos os anos. Então nós temos consagrações de falanges missionárias, onde as mulheres vestem aquelas indumentárias que o pessoal chama de princesas, os mestres com suas capas. Então nós temos todos os anos várias consagrações no Vale do Amanhecer. Por fim, para aqueles que se interessam em conhecer ou até mesmo se iniciar no Vale do Amanhecer, como funciona esse processo? Quais são os primeiros passos que as pessoas devem seguir? Você poderia esclarecer para nós? Muito bem. Quando se apresentam os novos integrantes, a gente recebe e orienta da importância, do porquê ele deve desenvolver a sua mediunidade. Não é nada obrigatório. Então a gente orienta e ensina, Nós temos aqui os trinos, o comando da doutrina do Vale do Amanhecer. Tem um sistema doutrinário de orientação, de instrução, mestres, ninfas capacitados, consagrados, que dá toda a orientação. E quando o novo integrante está pronto, ele participa de um ritual de iniciação da Darmoshinto, onde ele vai receber uma consagração dos planos espirituais, e que vai trazer mais um mantra de energia para ele aprender a usar a sua própria força para fazer a caridade, a lei do auxílio, e doutrinar espíritos, ajudar esses irmãos a voltarem para Deus. Bom, eu gostaria de agradecer muito ao senhor Edmilson por compartilhar conosco nessa entrevista um pouco mais sobre a história e os ensinamentos do Vale do Amanhecer. Foi um prazer conhecer mais sobre essa religião tão rica em espiritualidade. E para quem nos acompanhou, fique ligado no Notícia News Projeção para mais entrevistas e conteúdos exclusivos. Uma boa noite e até a próxima. É com você, Ivoneide. E agora vamos falar com o nosso especialista cultural, Lúcio. Lúcio, é com você. Bem, convidado para falar sobre o Espiritismo, apresentarei de maneira bem sucinta, abordando alguns pontos que entendo importantes sobre o assunto, tais como Espiritismo e seu início, os médiuns, mediunidade, espírito, kardecismo, a chegada do Espiritismo no Brasil, além do Vale do Amanhecer, um importante centro espírita aqui do DF.
Os espíritas acreditam na importância da caridade e na relação de causa e efeito, na reencarnação, após a morte, quando os espíritos passam a habitar outros corpos físicos, sejam humanos ou não. Espiritismo não é seita, bom que se diga, mas sim uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico que crê na reencarnação e na evolução espiritual, buscando compreender a natureza e a relação entre os seres humanos e os espíritos, baseada na comunicação com os mesmos através de médiuns. Estes médiuns são indivíduos que possuem a capacidade mediúnica de receber e transmitir mensagens dos espíritos. Sendo a mediunidade a capacidade de uma pessoa comunicar-se com os espíritos, atuando como intermediário entre o mundo físico e espiritual. Falando de espírito, ele é essência material e eterna que habita o corpo humano, sobrevivendo à morte física. O início aconteceu na segunda metade do século XIX por intermédio de Allan Kardec, educador francês que se tornou um dos principais estudiosos e divulgadores do espiritismo, criando a corrente kardecista, em que o kardecismo sistematizou as bases doutrinárias e organizou os princípios da comunicação com os espíritos. Sobre o espiritismo no Brasil, ele chega na década de 1860, ganhando força quando o educador francês Casimir Lyoto traduziu e publicou aqui o primeiro livro espírita denominado Os Tempos São Chegados. Vale dizer que o Brasil é o país que mais tem fiéis do espiritismo no mundo, cerca de 3,8 milhões. Aqui no DF, além de outros centros, o Vale do Amanhecer, criado em 1959 pela média Tia Neiva, hoje falecida, situa-se em Planaltina, considerado o maior centro espírita da América do Sul. Sua doutrina é espiritualista cristã, conhecida por ser um exemplo de sincretismo religioso, pois combina práticas ritualísticas do espiritismo, catolicismo, tradições afro-brasileiras e religiões ameríndias. Muito obrigado. Bem, como vimos, o espiritismo não se limita a ser apenas uma crença, mas propõe nos mostrar um lado mais científico, filosófico e como a sua influência é impactante na vida daqueles que o seguem. Boa noite.